sejam bem-vindos às aulas de clarinete nível intermediário do curso online da Escola de Choro de São Paulo. Essa é a terceira de 4 aulas que faremos para estudar a música Flamengo de Bonfíglio de Oliveira. E sempre lembrando que todos os vídeos do curso online estarão disponíveis no nosso site e eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo aqui de hoje, tá bom? Bom, como eu faço sempre, eu divido as aulas em 3 partes, a parte de aquecimento, uma parte de técnica e uma parte de repertório. Porém, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou juntar em um exercício só a parte de aquecimento e técnica. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ritmo machixe, né? Nós comentamos que a música Flamengo é um machixe, né? Eu pedi para vocês assistirem lá aos vídeos do Henrique Araújo, do cavaquinho e do Rafa Toledo no pandeiro. Mas hoje a gente vai tentar aplicar um pouquinho desse ritmo no clarinete. Não é uma coisa tão comum, né? Ficar tocando células rítmicas num instrumento melódico. Mas é uma maneira da gente trabalhar um pouquinho essa divisão rítmica e vai aproximar as nossas interpretações, vai aproximar mais da linguagem da música que a gente está tocando. Isso é muito bacana fazer com vários ritmos brasileiros, né? Com baião, com samba, com machixe, com maracatu. Porém, como estamos falando da música Flamengo, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima aí da ideia rítmica do machixe. Maravilha. Esse ritmo é um ritmo super balançado, né? É um ritmo que tem acentuações em lugares muito interessantes e pouco comuns, né? Eles não são os lugares fáceis que você já ouve uma vez e já sai tocando. Então a gente vai fazer minuciosamente, parte por parte, né? Pensando num andamento bem lento, bem tranquilo, para poder entender aonde estão os acentos para formar essa célula rítmica, né? Eu gosto de chamar de célula rítmica, que é aquele pedacinho que vai caracterizar o ritmo da música, né? Ou do estilo. Né? E aí, se você parar para pensar, como eu já disse, em outros estilos, cada um vai ter ali, né? Se eu falo para você, pensa no baião, automaticamente você já pensa num ritmo, pensa num samba, você já pensa naquele ritmo, pensa no maracatu. Então a gente vai tentar extrair isso da percussão e jogar aqui pro clarinete. Uma maneira bem interessante, e talvez uma das mais compreensíveis, é da gente subdividir o nosso tempo para poder incluir esses acentos na formação de cada ideia rítmica. Então eu vou pensar num tempo bem lento, né? Eu posso até soltar o meu metrônomo aqui, e dentro do metrônomo eu vou dividir, né, em semicolcheias, que é a menor subdivisão que nós vamos usar para fazer esse ritmo. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Pensando nas semicolcheias, né, vai ficar isso aqui, ó. Tá, 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 certo? 4 semicolcheias para cada tempo. E aí vamos falar então do machixe. O machixe, eu vou usar essas semicolcheias e em cada uma dessas 4 eu vou, né, colocar um acento num lugarzinho lá. Então, se você... Vamos tentar lembrar um pouquinho, né, de alguns machistes que a gente conhece, né, de algumas músicas com esse ritmo. Ele tem uma coisa bem interessante, né? Se dá para fazer, eu acho que várias acentuações, mas uma que aparece bastante é essa daqui, ó. Eu estou pensando em tá, 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 tá. Tô pensando nisso aqui. Então, eu vou tentar extrair uma célula que vem na hora na minha cabeça, que é isso aqui, ó. Tá, 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 então essa, né, ele já vai lembrando um pouquinho desse machixe. A gente pode acrescentar várias outras, mas essa é uma que vem na hora, a hora que eu penso nesse ritmo. Então a gente vai tentar fazer isso no clarinete. Né? Então é um desafio, né? Mas é um exercício super divertido. Então eu vou pegar mais uma vez o metrônomo, né? Eu vou ficar aqui. E para tocar isso, eu vou escolher uma nota só. Vamos tentar fazer esse teste com uma nota só, sem ficar pensando em escala, nada. Vou pegar aqui a nota Lá. Então, vou fazer só semicolcheias, né? Então eu dividi o tempo em 4. Agora eu vou colocar esses acentos. Vamos lá, ver como é que vai ficar. E.
Então o que eu fiz? Eu transformei o instrumento, o clarinete, num instrumento percussivo. Então agora o exercício em si, né, o exercício completo, como que ele vai ser? Nós vamos pegar a escala de Lá maior e fazer esse desenho rítmico em cada uma das notas. Então a gente vai trabalhar a escala, vai trabalhar, né, a digitação da própria escala e ao mesmo tempo incluir essa ideia rítmica. Então eu vou fazer mais uma vez com o metrônomo, uma oitava apenas, de Lá a Lá. Né? Eu vou começar com Lá grave aqui e até esse Lá em cima aqui, ok? Então a célula completa em cada nota, tá bom? Um, dois, um, dois e... Então notem que as notas que não são acentuadas, eu vou dar pouco valor a elas. Às vezes dá até para esconder essa nota. Às vezes ela nem aparece, ou fica só aquele sonzinho do arzinho passando pela paleta, né? O famoso... Então eu faço meio... Porque se eu tocar todas as notas, eu acabo tirando o valor do acento. Né? Se eu fizer assim... Fica estranho, né? Fica uma coisa muito chapada. Então eu vou transformar o instrumento realmente, um instrumento melódico, num instrumento rítmico. E aí, o que isso vai trazer para vocês? Quando você estiver tocando uma música, em especial um machixe, não é que vocês tenham que aplicar esse ritmo a todo momento, mas ele tem que ficar ali inconscientemente, tem que ficar ali dentro da cabeça e em alguns momentos vai entrar certinho junto com a melodia, ou vai te ajudar ali quando você quiser fazer algum comentário ou algum passo para dar os seus primeiros improvisos. Mas eu queria aqui dar uma sugestão. Se vocês pegarem a música do Pixinguinha, que é um machixe bem famoso, que é aquele Cheguei, né, a própria melodia, ela está completamente, em especial no começo, ela está completamente dentro desse padrão rítmico. Se você, né, a música é essa aqui, ó. Eu vou tocar ela retinha, né? Não, eu toquei retinho, né? Tudo bem durinho. Agora, se eu penso nesse... Então você vê que ela se encaixa. A própria melodia já dita ali o ritmo que tem que ser feito. Então existe isso em vários lugares, em várias músicas e em vários estilos também. Um choro, com baião, com frevo. Então é muito importante a gente abrir aí essas percepções rítmicas, né, para poder interpretar melhor, né, e aproximar cada vez mais da linguagem. Então fica aí esse exercício para vocês de escala, pensando no Lá maior, fazendo com calma, lembrando de como é o ritmo, tentando valorizar bastante os acentos para o ritmo aparecer, para ficar tudo bem claro. Tá bom? Maravilha, gente. Agora então vamos seguir para o nosso repertório. Né? Nós estamos trabalhando a música Flamengo, então já fizemos a parte A na primeira aula, já fizemos a parte B na segunda aula e agora vamos fazer a parte C, né, nessa terceira aula. Bom, a parte C é uma parte da música que está em Ré maior, Dó maior para instrumentos em Dó e Ré maior para instrumentos transpositores Si bemol. Né? E da mesma forma que eu venho fazendo, eu vou tocar ela bem lentinha para vocês e de uma maneira bem linear, sem inventar moda, sem fazer firulas, tá bom? Apenas para vocês tirarem as notinhas e conhecerem a melodia. Vamos lá? 1, 2, 1.
Então tá aí a melodia limpinha para vocês, para fazerem aí, tentar tirar notinha por nota, com muita calma e muita tranquilidade. Bom, pessoal, normalmente eu sempre dou uma dica extra, né? Eu sempre comento alguma coisinha aqui no final da aula. Eu venho falando sempre das questões harmônicas, né? Então, reitero, para a parte C da música, vale a pena ficar ali de olho nos acordes, né? Tocar ali arpejo mesmo dos acordes, né? Alguns alunos às vezes perguntam, como que eu faço esse trabalho? Pegar o arpejo, né? Pegar o acorde, retirar ele da partitura, da música, extrair, deixar ele aqui no cantinho e ficar tocando ele. Ficar tocando, achando as notas corretas. Por enquanto, nosso trabalho em relação à harmonia para essa aula, para esses cursos, né? Vai ser só fazer isso. Né? Aí mais pra frente nós vamos avançando, né? A gente vai inventar exercícios, fazer de formas diferentes, mas agora é apenas a leitura desses acordes. Tocar, eu falar pra você, toca um Ré maior, já vem na cabeça aqui as notas do Ré maior. Toca um Sol maior, já vem na cabeça as notas do Sol maior. Então eu quero que tenha essa velocidade de pensamento na hora de executar um acorde. E mais pra frente a gente vai colocar isso em prática, tá bom? Maravilha, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando e divulguem aí, né, as nossas redes sociais. A Escola de Choro tem Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook e também as redes sociais de cada um dos professores. Lembrando uma coisa muito importante, qualquer dúvida é só clicar nas aulas anteriores, né, aula 1, aula 2 ou nas aulas de outros professores para também tentar entender melhor tudo que está acontecendo aí nesse momento, nesse trabalho com a música Flamengo, ok? Então um beijão para todos e nos vemos nos próximos vídeos.